Olá, amigos do YouTube, vocês estejam todos bem, com saúde. Paulo Romero, Meliponário Braz. E hoje um vídeo feito diretamente do semiárido paraibano, área de Caatinga. O outro final de semana do mês de novembro de 2023, no Meliponário das abelhas jandaíras, as nossas melíponas subnítidas. São abelhas nativas do Nordeste brasileiro. Ocorre basicamente nas áreas de Caatinga, mas existe alguma ocorrência mínima em áreas de Restinga também do Nordeste, mas a sua predominância é na Caatinga nordestina, no semiárido nordestino. E esse vídeo de hoje aqui um amigo meu estava perguntando esses dias: Paulo Romero, qual é a abelha eu posso iniciar a minha criação? Abelha nativa, abelha sem ferrão, uma área de Caatinga, é exatamente num município próximo aqui aonde eu estou, o semiárido paraibano, e eu indiquei a abelha jandaíra, essa abelha aqui. E eu vou falar alguns detalhes, alguns motivos, características dessas abelhas, pelo qual eu indiquei a esse amigo meu que optasse na abelha jandaíra. Essa abelha é totalmente adaptada a essa região, evoluiu junto com o bioma, com as plantas da Caatinga, e consegue resistir muito bem, até nas épocas de grande estiagem como é essa. Mas a gente tem que melhorar o ambiente. Então, alguns detalhes aqui embaixo do meliponário. Aqui são mudas de embuzeiro. Aqui tem 50 mudas que tão logo comecem as primeiras chuvas, a época das chuvas aqui no nosso semiárido paraibano. E eu vou gradativamente plantando esses embuzeiros na nossa área para enriquecer ainda mais a Caatinga. E temos outras plantas, temos aqui, por exemplo, sabiá, barriguda, também nativa da nossa Caatinga. Aqui duas caixas vazias, que vai ser usada para multiplicação, e aqui mudas de gliricídia. Mas também o que eu falei para o meu amigo, eu vou falar para vocês aqui, é que a localização do meliponário é muito importante. A gente percebe aqui, dá para perceber pela imagem, 1h30 da tarde, a gente consegue ver a área do meliponário aqui. Não sei se a imagem está boa, com área de sombra, apesar das árvores não estarem com muitas folhas, mas conseguem manter uma sombra média na área do meliponário. Mesmo, é claro que o meliponário sendo coberto com telhas de barro, que ajuda nessa questão de manter uma temperatura amena, a gente percebe aqui que uma meia sombra fica, e a gente está na época mais seca do ano, na época com maior incidência inclusive de raios solares, 1h30 da tarde, como falei, e essas abelhas conseguem ainda manter um conforto térmico devido à localização, à posição do meliponário, a posição para que o sol não bata nessa área aqui, e sim aqui, nessa parte aqui, e percebe-se pelas imagens as partes de sombra que ajuda. O meliponário foi pensado para que ficasse usando a sombra das árvores que tem aqui perto, e isso ajuda muito no conforto térmico das jandaíras. Aqui eu ainda vou botar mais 2 prateleiras, talvez esse ano agora, no próximo mês já eu já bote 2 prateleiras para que fiquem 5 prateleiras de cada lado desse meliponário. E como falei, as plantas ajudam a diminuir a incidência de sol. Aqui temos outras espécies. Temos aqui de forma
individual. A gente chama de abelha canudo. São as Scaptotrigonas. São abelhas muito rústicas, totalmente adaptadas também ao bioma caatinga, porque são nativas dessa área, são nativas da região. Eu tenho 2 enxames aqui, nesses suportes individuais, próximos uma da outra, mas são enxames muito bons, muito defensivos, produzem um própolis espetacular, produzem um mel assim também espetacular, um mel muito bom. E elas também dá para perceber aqui alguma incidência de sombra na área. Então essas plantas aqui tem um pé de avelóis, ali algaroba, leucena, algumas plantas que ajudam a quebrar um pouco do sol. E aqui um detalhe, que um dos nossos mascotes é o guerreiro, ficando famoso, o cachorro que é o vigia da casa, aqui do sítio, manso, muito bonito, e aproveita aqui também da sombra do meliponário. Ele é o vigia do sítio, ele é o vigia do meliponário, e aproveita também nesse horário quente agora, passando de 1h30 da tarde, para aproveitar esse ventinho, essa área de sombra que a gente percebe aqui, que faz próximo ao meliponário uma meia sombra. E isso é importante demais. Então, para se criar abelha nessa região, abelha nativa, tem que ser uma abelha adaptada, a exemplo dessa daqui, a jandaíra, a exemplo da manduri rajada, a exemplo da canudo, da tubiba, da cupira, as marmeladas, moça branca e tal. Caso contrário, o meliponicultor vai ter grandes problemas. Então, sempre optar por uma espécie que já esteja adaptada às condições climáticas dessa região. Então, para vocês, apenas um vídeo simples, explicando de forma também muito simples, como sempre, a necessidade de se manejar abelhas nativas da região, adaptadas. E isso aqui, nesse horário mais quente do dia, plantas, lembrando o último final de semana do mês de novembro de 2023, época de maior incidência dos raios solares, época de maior seca, e você consegue ver uma meia sombra que tem ajudado muito as abelhas nesse conforto térmico. A gente percebe aqui na parede do meliponário, ainda pegando uma meia sombra. Então esse vídeo é o que eu tinha para hoje. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.